Romanos capítulo 5. Do verso 19 até o verso de número 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque pela desobediência de um só homem, quantos desobedeceram? Quantos desobedeceram? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quantos pecaram, querido? Diga, um só homem. E quantos foram feitos pecadores? Assim também, pela obediência de um, obediência de quantos? Muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Querido, repita isso: onde o pecado habitou, abundou, superabundou a graça. E a Bíblia continua dizendo: para que assim como o pecado reinou na morte, porque o pecado traz morte, também a graça pudesse reinar através da justiça, trazendo resultado a vida eterna, por Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor. Amém, queridos? Para que assim como o pecado, ele reinou, o resultado do pecado trouxe a morte, também a graça de Deus, quando ela existe na vida de um homem, ela traz justiça, diz amém. E com a justiça habita a vida, diz amém. E isso só pode estar acontecendo através de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar por esta palavra? Aleluia. Querido Deus e amado Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Estamos tão felizes, Deus, com o teu realizar, com o teu fazer. O Senhor tem sido um Deus surpreendente nas nossas vidas. E eu penso, Deus, que é o início de um tempo tão especial que o Senhor está trazendo para a tua igreja. Muitos têm dito de uma igreja desgarrada, muitos têm falado de uma igreja que, embora às vezes cresça, mas ela tem andado tão distante. Mas eu quero dizer que a tua igreja, a igreja genuína, aquela que te busca em espírito e em verdade, ela sim está superabundante da tua graça, e ela está sem manchas, e ela está sim te esperando. Vem logo, noivo, vem mesmo, Messias esperado. Que o Senhor possa nos capacitar, nos direcionar a manter-se longe da contaminação do pecado, porque nós cremos que onde habitou a tua graça, em nome de Jesus, essa graça irá superabundar. Faz isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todo que crê nessa mensagem diz amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu vou pedir a sua atenção por alguns minutos, porque eu penso, querido, que alguns minutos na presença do Senhor pode de fato mudar a nossa vida. Você crê assim? Um direcionamento de Deus para a nossa vida pode mudar a nossa trajetória. Quando eu digo isso, querido, eu creio de verdade que uma instrução dada por Deus revela coisas escondidas e ocultas que o homem jamais poderia descobrir. Eu vou dizer novamente, querido, eu creio verdadeiramente, como a palavra de Deus diz, que o homem que confia no Senhor, que tem colocado a sua confiança em Deus, ele receberá instruções de Deus, respostas, querido, que serão como um tesouro encontrado, diz a palavra de Deus. E isto, querido, não trará dúvida alguma, e vai mudar o curso da tua vida, a direção, mudará teu pensamento, e você passará, querido, a viver o plano perfeito do Senhor.
Por isso, quando Deus fala, querido, eu dou toda a minha atenção a Ele. Uma das primeiras orações que faço quando estou entrando na presença dEle, no meu dia a dia, dirigindo, é: Pai, que o meu pensamento esteja ouvindo a Tua voz a todo momento. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas espirituais são rápidas. Muitas vezes Deus fala conosco, querido, é como uma fotografia, e eu já disse isso a você, que Ele te mostra a visão de tudo amplo, concretizado, firmado. E nós levamos, querido, às vezes, horas e horas para entender todo o retrato. Ele está aqui essa noite, e Ele vai te fazer entender. Você crê nisso? Para que você possa compreender do que Paulo está dizendo, a igreja que estava em Roma, e o que o Espírito de Deus está dizendo a nós essa noite. É muito importante que nesse momento você olhe para a cruz. Olhe para onde? É importante que você olhe para a cruz. Porque a história da humanidade, querido, a história de todo homem nascido de um ventre de uma mulher, se resume em antes da cruz e depois da cruz. Eu vou repetir isso para que você grave, para que você tenha o teu espírito, a tua alma, a tua visão espiritual toda na cruz essa noite. Toda a humanidade, a história se resume em antes da cruz e depois da cruz. Quando você olha, querido, para a sua própria vida, eu penso que nós podemos resumidamente dizer que o Ricardo existiu antes da cruz e o Ricardo existiu depois da cruz. Quando eu olho para a minha própria vida e eu olho antes da cruz, dali eu não encontro nada que pudesse prestar. Porque ainda que você seja um homem que olhe o teu passado, e muitas vezes, querido, você é confundido pelos teus pensamentos, e há pessoas que chegam a dizer: eu não era tão ruim assim, eu tinha algumas coisas boas. O fato é, querido, que Deus olhou e sondou o teu coração, e te escolheu, porque foi Ele quem te escolheu, diz amém? Mas a palavra de Deus diz que Ele não retificou você. Que palavra é essa? É a palavra dos mecânicos, né? Ele deu uma retificada, Ele aproveitou peças. A Bíblia diz que do velho homem Ele não aproveitou nada. Ainda que você diga servia para alguma coisa, querido, quando eu olho a velha criatura, eu digo: meu Senhor, daquilo nada prestava. Amém por isso? Não me olha com esse olhinho pensando que só eu era tão ruim assim. Diga para o teu irmão: daquilo nada te prestava, viu, querido? Daquilo nada prestava. Aleluia. Da velha criatura não se aproveitou nada. O que significa isso quando nós falamos essa linguagem crenteza entre nós, meus irmãos? Quando nós falamos que existiu um velho homem, nós falamos do antes da cruz. Nós falamos, querido, de um ser que nasceu do ventre de uma mulher, com talvez perfeição humanamente falando, mas que nasceu a partir, como Davi disse, nasceu em pecado. Porque o antes da cruz faz menção daquilo que Paulo está dizendo de um homem que pecou, e ele diz a respeito desse homem, apontando para Adão lá no início, e ele diz: aquele homem pecou. Quem é que pecou? O primeiro homem. E o primeiro homem, querido, ele nasceu em pecado? Não, o primeiro homem não nasceu em pecado. A Bíblia diz que o primeiro homem nasceu perfeito, e ele nasceu perfeito, querido, não só no físico, mas ele nasceu perfeito, sendo semelhante a Deus. A Bíblia diz que ele nasceu perfeito em espírito, em alma e no corpo. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas quando a palavra de Deus diz que você é semelhante a Deus, Ele faz menção daquilo que Ele é na natureza de Deus. Ele é trino. E Deus é Deus Pai, e Deus é Deus Filho, e Deus é Deus Espírito Santo. E quando Ele criou o homem, Ele criou um Adão, de fato tendo um espírito, possuindo uma alma e habitando num corpo. Isso é o que você é, isso é o que Adão, querido, na concepção de homem semelhante a Deus,
foi o que o Senhor trouxe à existência. Um homem trino, um homem que de fato é espírito, um homem que possui uma alma, um homem que habita num corpo. E nessa semelhança a Deus, ele nasceu perfeito. Ele nasceu sem pecado. Ele nasceu sem dor. Ele nasceu sem culpa. Ele nasceu, querido, e foi colocado num lugar muito, mas muito especial. Imagina um lugar, querido, perfeito também, onde tudo, querido, Adão tinha a supremacia, Adão governava, Adão, querido, tinha ali todos os recursos necessários para viver uma vida muito, mas muito boa. Tudo que plantava, a terra respondia. Os animais, querido, obedeciam. Não havia, querido, feras que pudessem atacar. Tudo estava no domínio, no comando do homem, e os animais sabiam disso. Os animais, querido, não eram animais que hoje sentem também a acusação desse pecado que habita na terra, e por isso eles são muitas vezes adversários do próprio homem. Onde Adão foi colocado, tudo era perfeito. E se não bastasse, querido, o lugar, se não bastasse a pessoa, ele tinha um relacionamento diário com Deus. Ai, que coisa preciosa. Deus falava com Adão todos os dias. Deus participava da vida de Adão todos os dias. Deus, querido, se preocupava. Eu penso até em mimar o Adão, querido, em olhar o que ele precisava, o que ele não precisava. E a Bíblia trouxe à existência a mulher, porque viu que isso seria bom para a vida dele. Tudo era perfeito. Até que, diz a palavra de Deus, foi colocado diante deles, de ambos, uma árvore que Deus disse: dessa árvore não coma, desse fruto não coma, porque isto trará para vocês a consciência do bem e do mal. E isso trará separação. E isso não vai trazer um fruto bom para a vida de vocês. Mas a Bíblia diz, querido, que a Eva foi enganada, que a serpente encontrou lugar, e que a partir do pecado de Adão e Eva, tudo aquilo, querido, que era puro, tudo aquilo que era perfeito, todo o espírito do homem, a alma, o pensamento, tudo isso foi afetado pelo pecado. Por isso Paulo está dizendo: habitou o pecado. O pecado encontrou lugar. E quando o pecado veio, querido, a primeira coisa que isso trouxe como consequência foi a separação. Porque o pecado separa. Ai, querido, diga isso para o teu irmão: o pecado separa. E o primeiro homem, o primeiro Adão, então, ele peca e ele tem como consequência a separação de Deus. E quando ele é separado de Deus, querido, ele se contamina. E a Bíblia diz, querido, que todo o espírito dele, que não tinha sentido ainda através da alma, da área emocional dele, que não havia sentido pecado, angústia, começou a sentir. E então ele se separa, querido, da presença do Senhor. O primeiro homem peca. Como consequência, todos os homens pecaram. Porque o plano de Deus era: a partir de um homem sem pecado, eu vou gerar um povo sem pecado. A partir de um casal sem manchas, eu vou gerar uma geração eleita para mim. A partir do relacionamento com um, eu vou me relacionar com todos. A partir do meu amor com uma família, eu vou amar todas as famílias. Este foi o plano de Deus. Mas quando um homem pecou, todos pecaram. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas foi você gerado a partir do primeiro homem. Não há uma separação bíblica para dizer: olha, toda a humanidade foi desfeita e depois ela recomeçou. Não há nenhum texto que diz isso. Pelo contrário, o dilúvio diz que quase toda a humanidade estaria sendo devastada, acabada.
Mas quando Deus viu isso, ele se arrependeu do que ele faria, e ele permitiu que 8 pessoas ficassem dentro daquela arca. E a partir daqueles 8 recomeçou novamente. E aqueles 8 vieram de quem? Vieram do primeiro. Vieram do Adão, vieram da Eva. E a partir daqueles, querido, mesmo em pecado, se foi gerado uma geração contaminada. Eu costumo dizer em uma das aulas da escada da fé que nós temos dado aqui, que se você pegar um copo de água, querido, e você olhar no rótulo dela e estiver escrito 99% água potável, 1% esgoto, você tomaria? Eu vou perguntar novamente, igreja bendita. Se você olhasse para o rótulo de um copo de água e você tivesse visto que ela estaria escrito 99% água potável, 1 esgoto, você tomaria? E por que você não tomaria? Por que não tomaria? Porque ela está? E por que contaminada? Querido, são 99% bom. Será que 1% contamina? Será que 0,00001 contamina? Assim foi a humanidade. Coloque a porcentagem que você quiser, mas algo do primeiro Adão existe em você. E se existe algo do primeiro Adão, o homem natural nasceu em pecado. Paulo está dizendo, o primeiro homem pecou. E por um momento parecia que Satanás conquistou a vitória. Porque toda a humanidade, a partir daquele primeiro homem, a partir daquela primeira mulher, estariam todos em pecados. Mas onde habitou o pecado? Veio um outro homem. Aí eu gosto de falar dele. Veio um outro homem. E esse outro homem não pecou. E esse outro homem foi até o fim sem pecar. Ele derramou o seu sangue. Porque sem o derramar do sangue não haveria a purificação do 1%. Do 0,00001%. Como você queira. O fato é, querido, que aquilo que estava contaminado, que estava habitando o pecado, a contaminação, o segundo homem veio. E a Bíblia faz menção do segundo homem como sendo o segundo Adão. E ele purificou você de todo o pecado. Querido, hoje você pode ser 100% de Jesus. Ai, querido, não é um adesivo de carro não, viu? Hoje você pode ser 100% de Jesus. Ai, querido, diga para o teu irmão, hoje você pode ser 100% de Jesus. Aleluia! Graças a quem você pode ser 100% Jesus? Ao segundo Adão. O depois da cruz. Porque antes da cruz, todo homem estava contaminado. Todo homem pecou. O Davi disse, eu fui concebido, em um dos salmos, em pecado. Ele sabia dessa verdade. Eu fui gerado, ainda que o plano de Deus fosse semelhante a Deus, igual a Deus, em espírito, em alma e em corpo. O fato é, querido, que o homem sem Deus, ele continuou contaminado. A cruz separou isso. Ai, dá glória a Deus. Diga, a cruz separou a minha vida. A cruz mudou a minha vida. A cruz separou o velho de seu nome, Ricardo, do novo. Diga seu nome, Ricardo. Você não é mais a mesma pessoa. Ai, diz amém para isso, querido. Se alegra por isso, em nome de Jesus. Da velha criatura não resta nada. Aleluia. Mas quando Paulo faz menção, querido, de um homem que pecou, e toda a humanidade foi amaldiçoada, e de um homem que não pecou, e toda a humanidade, aqueles que o receberam, se tornaram filhos. Ele faz não só, querido, uma comparação, mas ele faz uma analogia entre os dois. E a Bíblia chega a dizer que Jesus é sim o segundo Adão.
é sim o plano de Deus sendo trazido à existência de novo, porque Deus não desistiu do plano inicial, ter um povo para Ele, que o ame, que continue falando com Ele, que continue tendo comunhão com Ele, que continue buscando Ele. Ele não desistiu de um povo santo, escolhido, sem manchas, sem pecado. Ele não desistiu de você. O plano inicial, querido, Satanás por um momento parece que venceu, mas a serpente foi colocada debaixo dos nossos pés. E o plano de Deus foi: enviarei o meu filho para que toda a humanidade possa ser salva novamente. Há semelhanças entre os dois Adões. A Bíblia diz, querido, que o primeiro, quando ele soube, querido, de aqui a árvore que tinha fruto de conhecimento, de sabedoria, um espírito de rebelião, um espírito, querido, egocêntrico, meio que sondou, meio que andou em volta. Eu penso ao derredor de Eva e de Adão, o mesmo espírito de rebeldia lá de Satanás do início, que quis ser igual e semelhante a Deus, porque na verdade aquele que quer ser igual, na verdade, querido, ele quer ser maior. Quando você encontrar pessoas que dizem: eu quero ser igual a você, os humanos, eu não estou falando de pessoas que se assemelham a você, você sendo servo do Senhor e semelhante a Cristo, amém por isso, querido? Eu estou falando de pessoas que dizem: eu quero ser igual a você, eu quero ter o que você tem, eu quero conquistar o que você conquistou. Querido, na verdade elas querem ser maior. O momento não é oportuno para ser maior, então elas dizem: eu quero ser igual, mas elas querem ser maior. Satanás disse: eu quero ser igual a Deus, e ele foi destituído da sua glória. A serpente, quando aparece para Eva, diz: nesse fruto aí haverá sabedoria, e você vai poder saber o que Deus sabe. E isso interessou para Eva e interessou para Adão. Ele quis saber mais, ele quis crescer, ele quis ter mais do que ele já tinha. E ele tinha o que? Ele tinha tudo, querido. Mas o homem quis ter mais. Esse foi o primeiro Adão. Esse é o sentimento do primeiro Adão. E o segundo Adão, querido, é o contrário. O segundo Adão se desfez da sua glória. O segundo Adão se desfez da sua posição. O segundo Adão se desfez do seu reinado, porque toda a majestade estava sobre ele. O primeiro Adão quis ser mais do que era. O segundo Adão se desfez de tudo para conquistar você. O segundo Adão se desfez da sua majestade e da sua glória. Ambos tiveram a oportunidade. O Adão e a Eva disseram: o primeiro disseram: eu quero mais. O segundo disse: por eles eu aceito menos. Aliás, eu me desfaço de tudo que eu tenho, se o resultado for salvá-los. O primeiro Adão foi tentado, e quando ele foi tentado, ele caiu. E o resultado da tentação do primeiro foi vergonha. O primeiro sentimento que veio sobre a vida daquele homem que até então não tinha sentido esse tipo de sentimento foi vergonha. A Bíblia diz que o primeiro Adão, quando ele pecou, o resultado do pecado trouxe separação. Diz amém? E quando o homem é separado de Deus, querido, começa a vir vergonha no seu ser. Eu não sei se você já cometeu algum tipo de pecado que te trouxe vergonha. E você sabe do que eu estou te dizendo. Homens e mulheres que servem a Deus e que em determinado momento são iludidos pela tentação. E quando eles caem, o primeiro sentimento é vergonha. E eles querem se esconder. E eles começam a cobrir com folhas. E eles começam a se cobrir com uma roupagem que não é deles. Esse é o resultado do primeiro Adão. Mas o segundo Adão também foi tentado. E eu penso, querido, que tentado de uma forma ainda maior. Porque o primeiro Adão, quando ele foi tentado, ele tinha todo o fruto do Éden para ele comer. Ele não poderia comer de uma árvore. E ainda assim, aquela única árvore que ele não poderia comer,
Ele caiu, ele pecou. Mas quando o segundo Adão foi tentado, a Bíblia diz que ele estava com muita fome. E que ele estava há 40 dias e há 40 noites, sem comer. E ele não estava no Éden, meus irmãos, mas ele estava num deserto. E ele estava sofrendo, querido, a perseguição de todos aqueles dias. E quando Satanás o tenta e diz: você pode sim invocar o teu Deus, e você pode sim transformar pedra em pão. Mas diferente do primeiro Adão, ele não pecou. Ele disse não à tentação. Ele não precisou se cobrir, querido, para esconder a vergonha, porque o que Deus trouxe para ele foi honra. O segundo Adão foi honrado, e ele foi servido, e ele não precisou comer o pão amassado do diabo, porque os anjos vieram e o serviram. Você, querido, tem a ver com o segundo Adão. Em nome de Jesus, Deus colocará uma mesa para você comer, ainda que seja no pior deserto da tua vida. Os anjos de Deus irão te servir. O primeiro Adão se cobriu. Resultado da vergonha. O segundo Adão se despiu, mesmo sem ter nada para esconder. Porque a Bíblia diz que quando ele foi crucificado, antes despiram ele e cuspiram nele e zombaram dele. O primeiro Adão escondeu o pecado que ele cometia. E existem muitos homens e mulheres que estão no primeiro Adão, e por isso eles se escondem, e por isso eles usam roupagem, e por isso eles tapam suas vidas com folhas, e por isso eles andam distantes de Deus. Mas aqueles que pertencem à geração do segundo Adão, o depois da cruz, ainda que tenham que pagar o preço de vida, eles não escondem o quanto eles amam a Deus. O segundo Adão foi despido, querido. Cuspiram nele, humilharam ele. A Bíblia diz que lançaram sorte das túnicas dele. E a Bíblia também diz, querido, que zombando, prepararam uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele e disseram: você é rei, você é o rei dos judeus, você é o rei que veio do céu, você é o filho de Deus, então toma aqui a tua coroa. E puseram uma coroa de espinhos grandes, que furaram, que machucaram. Mas ele não desistiu de você. O resultado do primeiro Adão, do pecado dele, foi escravidão e morte. Paulo está dizendo: o pecado trouxe a morte, deu legalidade à morte, e você estava preso. Não haveria como sair. Não havia algemas nas suas mãos físicas, não havia algemas nos seus pés físicos, mas o homem espiritual estava preso. Não haveria quem iria te soltar, querido. O homem espiritual estava completamente preso, escravo do pecado, e iria morrer no pecado. É o resultado do primeiro Adão. Mas o segundo Adão veio e tomou a chave da mão do diabo e libertou você e disse: morte, onde está a tua sentença? Eu estou livrando os meus filhos da morte, e o resultado agora é vida, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh! Querido, se é verdade o teu aplauso, aplauda de verdade e louve esse Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, porque Ele me livrou da morte, Ele me livrou da escravidão. Aleluia. E hoje nós temos vida. Amém, queridos? Hoje você tem vida
Diz amém para isso. Mas se você me perguntar, pastor, qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje, querido, não é amarrar os demônios. Porque eu já vi, querido, homens e mulheres descomprometidos com Deus. E os pastores que estão aqui sabem que é verdade. Homens e mulheres descomprometidos com Deus e que amarram demônios. O desafio, meus queridos, não está em amarrar demônios. Porque eu vou dizer a você, querido, que até os demônios de hierarquia maior, eles amarram demônios de hierarquia menores. O desafio não está em dizer, fica quieto, Satanás, para que você saiba se esse homem é cheio ou não de Deus. Não é o trazer uma palavra, ainda que seja uma boa palavra. Porque a Bíblia diz, querido, que se tiver que usar até uma mula, ele vai usar. Então, querido, não está o desafio hoje em calar os demônios que agem na vida das pessoas. Mas o desafio de hoje é calar o velho Adão. Ah, esse precisa lutar, querido. Porque o velho Adão, a todo momento, quer aparecer dentro de nós. O velho Adão, querido. Os pensamentos do velho Adão. O coração do velho Adão. Tudo aquilo que ele fazia, ele gostava de fazer. Ele vem, querido, meio que dizendo para você, ó, vamos voltar a fazer? É bom. Porque a tentação nunca aparece, querido, sendo algo ruim. O mundo, né, nunca tenta atrair você, querido, mostrando que é perverso. O resultado é morte. O resultado é separação. Mas quando aparece, querido, chega até mexer com os teus sentimentos. Chega a tremer a tua carne. Chega a excitar você. Aí está o desafio, em dizer, velho Adão, você está morto na minha vida. Eu vou dizer novamente, o desafio é calar o velho Adão e dizer, velho Adão, você não me pertence mais. Os meus sentimentos agora pertencem ao novo Adão da minha vida, aquele que me salvou, aquele que me trouxe vida, aquele que me mostrou o caminho de novo, e é Ele que eu sirvo, e é Ele que eu amo. Vamos ser sinceros, igreja querida e bendita, Filadélfia amada, você que está em casa, todos os dias há um desafio, para pisar na cabeça do antigo Adão. Ou só eu que enfrento isso? Todos os dias há pensamentos que quando você está em Deus você identifica logo, essa coisa não pode ter lugar. Esse caminho já não me pertence. Essa escolha eu não preciso nem orar, é não. Ou é assim. Existem coisas, querido, que por amor, aquele que me fez tudo e me deu tudo e transformou tudo, eu escolho servi-lo. O que você pode fazer por ele? Servi-lo. Não há mais nada que eu possa fazer. Que presente você poderia dar para surpreendê-lo? Não existe. Que trabalho que você pode fazer e se esforçar muito para que ele possa olhar e falar, não, ó, você me surpreendeu. Não é essa a expectativa que eu tenho. Mas é dizer, meu Senhor, se te serve, eis-me aqui. Se eu posso honrar com a minha vida, eis-me aqui. Se eu posso honrar com o meu casamento, eis-me aqui. Se eu posso honrar com a criação das minhas filhas, eis-me aqui. Se eu posso subir naquele altar e falar aquilo que é verdade primeiro dentro da minha vida, para depois ser exemplo à igreja, eis-me aqui. Porque eu não quero ser um homem que amarra demônios e tem o velho Adão dentro dele. Eu tenho um novo Adão. Você também. Meu querido, você de azul, isso aí, de óculos, como que é seu nome? É? Gilberto. Deus vai te surpreender ainda esse ano com uma novidade
tão, mas tão especial, filho. Chegou um tempo de honra na tua vida. Eu não sei expressar o que Deus vai fazer, mas é porque o velho Adão está sendo abandonado dia a dia. É o que você tem de melhor. Amém para isso, Gilberto? É o abandonar o velho Adão. Ele não quer homens e mulheres, querido, que surpreendam o povo, que diz, olha quanta sabedoria, olha como faz. Porque surpreender os homens, querido, às vezes você troca a roupagem e parece que é outra, né? Mas Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: nós precisamos despir-se de nós mesmos, lavar nossa vida com a água do Espírito e colocarmos as vestes de Deus. Do que ele está falando? Ele está falando do seu banho diário. Do que ele está falando? Daquilo que você conhece bem, querido. O banho que você toma todos os dias. Aliás, você toma banho todo dia, né? Aqui entre nós, né? Um calor desse. E o que você faz, querido? De uma forma subconsciente, você faz todo dia. Você vai lá, chega do teu trabalho, das suas andanças no mundo. Você chega em casa e tira a roupa suja. Não é isso? E deixa aquela roupa suja do lado. Paulo, quando ele faz menção, ele faz essa analogia. Ele tira a roupa suja, e aí você vai para um banho, e você se molha, e você toma aquele banho gostoso. Não parece que até a dor vai embora? E aí depois de se enxugar, de se lavar bem, você vai e coloca vestes novas. Ou existe alguém aqui que toma banho e depois de um banho bem gostoso usa roupa suja? Ou você se lembra da roupa velha? Aí eu vou usar mais uma semana. Ai, querido, nós vamos precisar conversar, hein? Eu não tenho prazer em colocar roupa suja depois que eu tomo um banho novo. Eu não tenho prazer em colocar roupa suja quando a água do Espírito me lava. Eu quero ficar nele. Ai, a roupa nova, ai, que cheiro bom, que coisa boa. É isso que Paulo diz. Querido, se desfaça dessa velha roupa. Não queira usar a sujeira que você usou um dia no mundo. Porque os homens que voltam ao pecado, é isso que você faz, querido. Você vai lá para o trapo de imundícia que você usou a vida toda, está lá, ninguém lavou, viu, querido? Está lá, penduradinho. Porque se você, a sua consciência diz, eu vou pendurar um pouco, vou colocar uma roupagem de crente, vou lá para a igreja, e depois eu volto aqui, eu vou te pegar, hein? Quando deveriam terminar com aquela coisa suja. Existem homens, querido, que colocam a roupa no caminho onde vão passar. E por que fazem isso? Vai que a tentação apareça. Eu troco a roupa. E Paulo está dizendo, Efésios, vocês que têm prazer, avidez, diz o texto. Depois você lê lá, capítulo 4. Avidez. Sabe o que é avidez? Prazer em praticar o pecado. Ai, pastor, mas eles eram imundos, né? Eles eram sem Deus, eles não criam em nada. Não é verdade, não. Que era imundo, verdade, porque serviu o mundo. Mas eles eram bem religiosos. Aliás, todo o Império Romano era religioso. O Império Romano servia os deuses, querido, de uma forma como hoje não se serve. A Bíblia diz, querido, que eles tinham a cultura grega. E a cultura grega, eles são considerados os pais da filosofia. Eles buscavam conhecimento, querido, e eles faziam de todos os seus deuses, porque ele elegeu um Deus principal, e depois do principal, eles disseram, esse Deus tem uma esposa, e eles elegeram ela deusa, e eles colocavam maridos entre os deuses, deuses que tinham maridos, e eles disseram, esses também são deuses, e os filhos são deuses,
E os netos são deuses. E eles foram enchendo a cultura deles de deuses. Paulo, quando ele vai em Atenas, a Bíblia diz que ele chega lá e ele fica espantado, querido. O que ele vê lá que deixa o Paulo olhando para tudo quanto é canto? A quantidade de altar. A quantidade de altar. E se você me perguntar, eles não eram religiosos? Eles eram muito religiosos, porque eles tinham tantos altares, que eles ficaram com medo, querido, de não ter agradado todos os deuses. Então o que eles fizeram? Um altar a um Deus desconhecido. Vai que nós esquecemos de algum. Eles criaram um altar, Paulo diz, ao Deus desconhecido. Querido, o que eles não conheciam, eu conheço e você conhece. É Jesus Cristo, Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós servimos e amamos. Então dizer, querido, que eles não tinham isso, não é verdade. Eu tive a oportunidade de estar em Éfeso. Éfeso aconteceu uma particularidade com a cidade de Éfeso. Hoje está na Turquia. A cidade de Éfeso, houve um momento da história que o mar invadiu Éfeso. E por 500 anos, a cidade de Éfeso ficou submergida, debaixo do mar. O mar, depois de 500 anos, abaixou. E quando ele abaixou, a cidade estava lá meio que intacta. Eu pisei no Coliseu, porque era Império Romano, né, querido? E onde o romano ia, ele romanizava tudo. Então ele colocava os anfiteatros dele, eles colocavam a cultura deles, embora a cultura tinha vindo da Grécia. Eles colocavam a cara deles. E lá, querido, uma coisa me chamou a atenção. O templo que havia lá, a deusa Herofrodite, a deusa Diana dos Efésios. Haviam lá 90 colunas. Cada coluna daquela era um ponto de prostituição dentro da cidade. Sabe por quê? Porque diz a história, querido, que as mulheres que serviam nos templos eram as mesmas mulheres que se prostituíam. Porque eles diziam, tem que alimentar o espírito e também tem que alimentar a carne. O homem foi sendo criado nessa cultura. Por isso Paulo está dizendo, vocês precisam mudar todo o pensamento de vocês. Vocês precisam arrancar todos esses sintomas, essas emoções do velho Adão de dentro de vocês. Não é possível servir Deus dessa forma mais. Quando nós vamos, querido, para a história romana, houve um escritor, querido, que ele fez um estudo com todos os Césares que houve como imperador de Roma, ou do Império Romano, onde eles foram constituídos, e dos 10 Césares que houveram na história, 9 deles eram homossexuais, e um deles tinha um marido dentro do palácio. Então, meu querido, a vida pecaminosa fazia parte da cultura desses homens, até que Jesus Cristo veio para combater tudo, e vai ter que mudar o pensamento, e vai ter que mudar o costume, e vai ter que de uma vez por todas matar esse Adão pecaminoso que existe dentro de vocês. Porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. É um desafio para nós, mas é o que o Senhor quer. Aliás, você foi salvo pela graça. Você crê nisso? Aleluia. Abre em Efésios 2. Estou quase terminando, viu, querido? Efésios capítulo 2. A aparência pode estar até ok. Aí, pastor, eu amarrei até o capeta lá. Ok. Mas e o velho Adão? Como é que está? Ele não vai fazer mais parte da tua vida, diz amém. Ai, querido, ele não vai fazer mais parte da tua vida, diz amém. Oh, Deus bondoso. Efésios capítulo 2, você encontrou? Olha o que diz, verso 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência, que não é teu caso, diz amém. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele é rico em quê? Pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Olha a cruz aí. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Príncipe, você pode reinar hoje, diz amém, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para você, não vem das obras, querido, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras existem. Eu vou dizer de novo. Ainda nessa terra pecaminosa, as boas obras existem. E por que elas existem? Para que você possa andar nela. Existe um caminho bom, querido. Existe um caminho de verdade. Existe um caminho, querido, de proteção. É estreito, pastor, é mesmo, é difícil, é muito difícil, mas é maravilhoso. Existe um caminho que Deus preparou para você. Diz amém para isso. Querido, Ele tirou você dos seus delitos, do velho homem, do velho Adão, e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Ele colocou em você graça, virtude, superabundou você e colocou agora um caminho para que você ande nele. Diga para o teu irmão, existe um caminho para nós andarmos. Diga de novo para ele, querido, mas diga feliz, né, amado? Existe um caminho, viu, querido, para que nós possamos andar. Aleluia. Oh, coisa maravilhosa. O mundo está perdido, pastor, então eu vou ficar perdido. Não é assim que alguns justificam. Está tudo perdido, né, pastor? E aí aquela perdição me cercou e deu no que deu. Já pensou, querido, se todo mundo de Jaguariúna, todo habitante dissesse eu vou estar no rodeio? Mas por quê? Porque ele me cerca. Não, querido, eu posso dizer não para ele. Quando as pessoas me perguntam, às vezes eu vou em alguns lugares, eles perguntam onde você mora, né? De onde você é? Eu falo de Jaguariúna. Ele fala, a terra do rodeio. Eu falei, mas eu fecho a cara, querido, ficou brava, viu? Faço uma cara feia assim. Eu falei, não é bem assim não. Dentro de mim eu falo a ele, é a terra do meu Senhor. Ele que não sabe, mas daqui a pouco aquela coisa vai desaparecer. Querido, esse rodeio está com dias contados, viu? Diga para o teu irmão, está com dias contados. E fica feliz aí dentro de você, viu, querido? Não vai dizer, está com dias contados, ai meu Deus, ai meu Deus. Ô, velho Adão. Tem isso, né, querido? Às vezes eu vou repetir porque ele está falando, mas dentro de mim está uma tristeza. Ele já me disse, eu vou fechar. Quanto tempo? Não sei, porque o tempo está na mão dele. Mas que vai terminar, primeira vez que eu estou falando isso de altar, vai acabar. Os seus olhos vão ver. Mas o tema não é esse, viu, querido? É muito pequeno diante da grandeza do meu Deus. Vamos para 1 Coríntios 15. E eu estou terminando. 1 Coríntios 15. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Aleluia. 1 Coríntios 15. Antes que você diga, ele está orando todo dia para a coisa fechar. Mas não estou mesmo. Tem mais coisa para orar, querido. No dia que ele falou, eu vou fechar, eu disse amém, selou, está consumado e pronto, só estou esperando o dia.
vou perder meu tempo, estou orando é por você, pela sua vida, pela sua família, é isso que eu estou orando. 1 Coríntios capítulo 15, você encontrou? Verso 21 até o 26, e estou terminando. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte veio através de um. Quem foi esse homem? Ai, querido, pode dizer, quem foi esse homem que permitiu que a morte entrasse? A morte é o pecado. Separado de Deus, querido, o homem, ele vai para a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, porque em Adão os homens vão morrer, assim também todos serão vivificados os que aceitarem Cristo. Eles estão aqui essa noite. Ai, coisa maravilhosa, querido. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, é a igreja aqui arrebatada, e depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, percebe que é império, imperador? Todo império vai ser aniquilado, e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. Vai chegar um tempo, querido, que você não vai passar mais pela morte. Vai chegar um tempo que não haverá mais morte. Vai chegar um tempo que não haverá mais dor. Haverá um tempo que não haverá mais sofrimento, perda. Do que você está falando? Estou falando do plano inicial. Lembra lá do Éden inicial, querido? Do homem original, sem pecado. Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, falam da criação e do plano original. Apocalipse, nos últimos 3, fala do plano de novo, mas agora no segundo Adão. E vai falar de Jerusalém celestial, e vai falar do homem sem pecado. O plano original volta lá no finalzinho, nos 3 últimos capítulos. Os 3 primeiros falavam do plano de Deus inicial. Os 3 últimos falam dessa verdade aqui, para aqueles que assumirem que é o segundo Adão que reina. O plano original deu certo. É para lá que eu vou. Você também? Você também, querido? Diga para o teu irmão, é para lá que eu vou. Está consumado. Terminou. Vai terminar? Não, terminou. Tá. Querido, a cruz separou. Eu posso viver a nova vida hoje. Eu creio dentro de mim, está tudo consumado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já conquistou. Você crê nisso? Qual que é o desafio para nós, Filadélfia? Calar o velho Adão. Amém? Calar o velho Adão. Todo dia. Se analisar, querido, se olhar para dentro de você e dizer, esse sentimento é do outro. Cala-te. Que nem tudo é o cão, viu, querido? Ai, diabo, eu vou te amarrar. Não, a coisa é dentro. Amarra essa emoção aí. Amarra esse desejo aí, essa excitação que excede. Você é de Cristo. Amém? Estou terminando. Você é de Cristo. O velho Adão morreu e o novo Adão habita em nós.